Está começando Na Montanha, o seu podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está assistindo ou nos ouvindo. Esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Eu sou o Ailton Zulu e hoje nós estamos recebendo aqui uma das maiores nutricionistas do Brasil. Ela é formada pela Universidade de São Paulo, pós-graduada em Nutrição Esportiva pelo Centro de Estudos de Fisiologia do Exercício e Treinamento, certificada internacionalmente em antropometria pela Sociedade Internacional para o Avanço da Cineantropometria. Meu Deus. Atleta amadora de corridas de longa distância, especificamente ultramaratonas de montanha, com experiências com provas até 100K. Fez a CCC da UTMB. Eu estou falando de Gabriela Guderres. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada, Zulu. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Ouvi os podcasts anteriores. Eu sei que você só chama a gente da pesada. Então, uma honra estar entre eles aqui. Você sabe que faz tempo que eu acompanho o seu trabalho, né? Tem várias pessoas aí, Marcelo, o Zica, que é o Hamilton, várias pessoas que eu acompanho que acabam... Tem o Alexandre agora, né? Sim. Meu aluno. Então, a gente indica quem a gente conhece o trabalho e tem uma qualificação muito grande, Gabi. E trazer você aqui é porque você também faz muita coisa na montanha, né? Além de ser nutricionista na vida real, tem a vida aí de diversão na montanha. Sim, graças a Deus. Gabi, a gente abriu uma caixinha de perguntas, né? E teve várias perguntas ali no Instagram do Na Montanha. E eu tenho certeza que esse podcast irá contribuir muito para as pessoas que têm muita dúvida, viu, Gabi? Eu mesmo tenho várias dúvidas em relação à nutrição e olha que eu não sou tão leigo, né? Porque eu sou da área da educação física e a gente acaba aprendendo alguma coisa, lê bastante, né? Vai adquirindo uma certa experiência, mas mesmo assim eu tenho muitas dúvidas. Então, trazer você aqui, eu tenho certeza que vai ser uma aula muito, mas muito grande. Uma das coisas que eu vou começar já a perguntar a você, Gabi, a gente que corre, né, de forma amadora, a gente faz de forma muito aleatória a parte nutricional, quando não tem um acompanhamento profissional, né? Então, um exemplo, eu estou correndo ali na montanha, me dá uma vontade de comer alguma coisa, eu vou lá, pego um gel. Aí passa um tempinho, eu falo assim, agora eu vou comer um amendoim. Aí passa um tempinho, eu falo, agora eu vou tomar uma cápsula de sal. Na maioria das vezes, de forma aleatória, sem ter um sequenciamento, sem saber o porquê de cada coisa. A gente dá muita sorte ou você acha que o caminho está mais ou menos certo? Eu acho que dá muita sorte, sim, mas também pode dar muito azar, né? Isso vai depender do dia e depender da pessoa. O papel do nutricionista, quando a gente pensa aí na nutrição esportiva, é justamente funcionar como um facilitador aí nesse meio, quando a gente pensa numa prova dos sonhos ou só para quem gosta só de treinar. A gente entra aí como um facilitador, um direcionador. Assim como o educador físico, o treinador também fisioterapeutas, enfim. A gente ajuda nesse direcionamento. Às vezes dá certo quando você faz muito da sua cabeça e às vezes pode ser melhor ainda. Então, talvez esteja aí o pulo do gato. A importância de ter um direcionamento bacana. Legal. Gabi, eu sempre, quando algum aluno, algum amigo fala sobre a parte nutricional, eu falo, procura um profissional da área, né? Porque eu falo que é cada um dentro do seu quadrado. Tem muito treinador que quer falar sobre nutrição, quer prescrever a parte nutricional do aluno e eu acho que é um grande equívoco. Por mais experiência que tenha, por mais conhecimento que tenha, eu acho que é sempre importante você ter parcerias com profissionais especializados mesmo, né? Sim. E aí, o que eu vejo é muita gente sempre perguntando o que você consome, o que você faz, o que você bebe, né? E eu falo, isso sou eu, e eu testo no treino. Agora, você
Se você não tem um acompanhamento profissional, você vai ter que fazer esses testes, né? E o que eu queria saber de você, muitas pessoas perguntam, né? Existe uma fórmula, existe um planejamento ali para você fazer essas provas longas, de longa duração, vamos falar acima de 10 horas, porque é bem difícil sobreviver só com gel, né? Sim, na verdade é hábito, né? Você consegue fazer só com gel ou você consegue fazer só com suplemento líquido, mas é uma coisa que você vai ter que trazer desde o início do seu treinamento. Por isso é importante você ter o direcionamento desde antes. Não adianta você querer fazer um planejamento de prova, né, que a gente chama, só no momento da prova se você não testou tudo antes. Tá? Quando a gente pensa numa prova de longa distância, sim, pode acontecer. Eu acho que até 10 horas talvez a gente consiga seguir bem só com a parte de suplementação. Mas acima de 10 horas pode chegar um momento que você não vai querer consumir nada que estava no seu plano de prova, nada do seu direcionamento. Não aguento mais gel, não aguento mais maltodextrina, não aguento mais nada. Eu quero comer, sei lá, qualquer outra coisa que não seja isso. E o meu direcionamento para os meus pacientes, pelo menos quando isso acontece, é coma o que você tiver vontade. Porque é preferível que você coma ou ingira calorias ali naquele momento do que você fique parado, sem comer nada e continuando em atividade física. Uma hora a conta vai chegar. Tá? Então, nesse caso específico deu vontade de comer pão com salame. Come o pão com salame. Tem um posto de abastecimento bacana aí na prova que te dê alguns itens, enfim, diferenciados. Tem alguma coisa que te apeteceu ali? Come. E quando tudo voltar ao normal, você volta para o plano anterior. Então, é mais ou menos assim que funciona. Mas talvez a chave de tudo aí seja treinar a sua alimentação, treinar a sua nutrição nos treinos, para daí chegar na hora da prova e você sabe o que você tem que fazer e o que funciona para você. Então, é mais ou menos isso. Legal. Eu tinha essa pergunta aqui anotada, né, sobre os carboidratos. Se os líquidos levam vantagem sobre os carboidratos sólidos, é melhor beber ou comer? Levam vantagem em termos de rapidez de absorção. Então, obviamente que o líquido vai ser digerido mais rápido e vai entrar aí na nossa circulação mais rapidamente do que um sólido. Você tem que mastigar, passar pela digestão, para daí as coisas acontecerem. Para um atleta normal, amador que não visa performance ou não vise competição, que está ali porque quer terminar a prova suave. Daí a gente vai pela preferência dele. Se você prefere comer, eu prefiro uma bananinha, eu prefiro uma rapadura, talvez não seja a melhor coisa do mundo, mas ela vai funcionar. Assim como um gel vai funcionar. Agora, você é um atleta que gosta de ir na intensidade, você gosta de performance, você está ali para competir, você quer pódio, nem que seja de categoria, daí os líquidos vão ser muito melhores para você, tá? Até porque quando a gente está correndo na intensidade, não sei se você já experimentou isso, é difícil mastigar, é difícil engolir. Ficar com o negócio ali, você está fazendo força e você está mastigando e você não sabe o que você faz. Só beber seria bem melhor e seria bem mais fácil. E é inclusive o que os profissionais mesmo, pelo menos lá de fora, costumam fazer. Correr em intensidade eu não sei o que é, porque eu sou da turma do fundão. Não, é brincadeira. É bem difícil mesmo essa questão. Ontem nós participamos de um evento, né, antes de ontem, na verdade, da Indomit, em São Bento do Sapucaí, e a gente estava falando sobre esse assunto, sobre a mastigação, né? Tem momentos que é muito difícil. Ali a gente falava sobre a barra de proteína, que tem barra que vira uma pasta e você fica mastigando, só que você não tem aquela energia para ficar ali com aquela mastigação. Então é preferível tomar alguma coisa, né? Sim. E aí, Gabi, tem uma pergunta aqui da Mari Degoche, corredora de montanha. Ela pergunta se a maltodextrina substitui o gel, o carbogel durante a atividade. Tá bom, ele vai funcionar como um equivalente ao gel. Não sei se você já chegou a ler a composição dos géis, né, os ingredientes, e quase sempre ali, pelo menos 99,9% dos géis tem maltodextrina, tá? Que é um carboidrato de rápida absorção. Então você pode sim usar a maltodextrina no lugar do gel, mas conforme aumentam as horas de exposição que você está ali, naquele treino ou naquela prova, é legal a gente dar
uma adição de outros tipos de carboidrato. Por exemplo, a frutose. E daí a gente fazer esse joguinho de composições de mix de carboidratos. Mas você pode usar tranquilamente a maltodextrina no lugar do gel, se você preferir. No caso, ela poderia usar a maltodextrina, e já que ela está pensando na parte líquida, né, ali que ela acha que é mais digestível, ela também poderia utilizar a palatinose. A palatinose é uma grande questão. Vamos embora, vamos lá. Muita gente chega no consultório tomando palatinose intra. A gente não recomenda a palatinose como intratreino ou intraprova, tá? A gente pode usar a palatinose como um pré, tá? Porque se você digere bem ela, tranquilo, a gente pode usar ela como um pré, porque ela é um carboidrato de lenta liberação, tá? Se a gente usa no intra, a possibilidade de ela ficar parada ali no seu estômago até ser absorvida e digerida é alta. Então, você fica com o líquido no estômago. Isso pode te dar algum desconforto gastrointestinal, tá? Esse é o ponto 1. O segundo ponto é, por ela ser de lenta liberação, às vezes você precisa ali da palatinose e ela ainda não chegou. Você precisa, na verdade, do carboidrato durante a atividade física e ele ainda não chegou ali na sua corrente sanguínea. E se você está dependendo do carboidrato ali no intra, vai chegar a fadiga. Então, a gente usa a palatinose no pré e no intra a gente fica com os carboidratos de rápida absorção. Como a maltodextrina, por exemplo, dextrose tem gente que gosta de usar também, a própria frutose. Ou existem os suplementos mesmo de mix de carboidrato prontos, que também é uma outra opção. Caramba, eu fiquei aqui só ouvindo e falando, quanta bobagem você já fez. Mas estamos aqui para aprender, Gabi. Mesmo, Gabi, numa prova longa, imagina que eu vou fazer uma prova 80K, 18, 20 horas. Mesmo numa prova longa, a palatinose ela não entra no meio. Não, a gente não costuma colocar. Existem alguns desses suplementos de mix de carboidrato que tem até adição de palatinose, mas ela é bem pouquinha, tá? Não é ela que faz a diferença. O que faz a diferença ali é a maltodextrina ou a dextrose, que são os de rápida absorção, rápida liberação. Tá? Então, geralmente, não usaria mesmo nas provas mais longas. A gente, enquanto em atividade, precisa dos carboidratos que chegam rápido na nossa circulação sanguínea e não dos que chegam depois. Basicamente, você respondeu a pergunta da Cláudia Botelho. Ela pergunta quais alimentos posso ingerir para que ajude a evitar fadiga. Pode ser uma combinação errada que ela está fazendo ali dos carbos? Então, a fadiga é uma questão complexa também, tá? Porque ela é multifatorial. Você pode sentir a fadiga porque talvez você não esteja preparado para estar fazendo aquela atividade física, por exemplo. Daí a gente tem que ter certeza como está o seu treinamento. Você está treinando certinho? Você está seguindo sua planilha do jeito que você precisava? Você está cuidando da sua recuperação? Está se recuperando, descansando quando você tem que descansar? Esse é o primeiro ponto. Tá? A gente precisa tirar qualquer fator que esteja relacionado ao treinamento. Ah, não, meu treinamento está perfeito, estou fazendo tudo certinho, é só durante a prova que chega aquela fadiga. Ah, então tá bom, a gente precisa ver como que você está fazendo esse intratreino, que daí pode ser pelo mix aí de carboidratos que ela está colocando, pode ser pelo timing que ela está fazendo isso, será que ela só está suplementando depois que ela começa a se sentir cansada? Porque a gente tem que suplementar antes de chegar nesse ponto, tá? Porque senão não volta atrás. Como que tá o pré-treino dela, como tá o pós, como que tá a alimentação do dia inteiro. Então é bem complexa a resposta aí para a pergunta da fadiga. Mas pode ser uma das questões. O intratreino pode ser. Isso que você falou agora sobre o time, ele é muito importante, porque o que eu escuto muitos alunos falando, olha, eu não estou com sede, eu não estou com fome, eu não estou sentindo a necessidade de fazer essa reposição. Na verdade, quando nós estamos falando de provas mais longas, né, você não pode deixar chegar ali no fundo, né, do poço. Sim, exatamente. Quando você chegou lá no fundo do poço, se você coloca alguma coisa em cima, tudo bem, você pode terminar a prova, ok, não é que você vai desistir, vai abandonar, não vai conseguir terminar. Você vai conseguir terminar, mas você não vai conseguir terminar tão bem quanto você poderia. E talvez você judie muito mais do seu corpo do que você deveria também. Então, a gente precisa cuidar bastante aí desse timing também, que a gente descobre testando nos treinos, tá? Legal. Gabi, você tem algum dado sobre isso? Vamos aqui fazer de duas formas hipotéticas.
duas pessoas que vão correr aí 50K, né? Uma faz toda uma prescrição ali tem toda uma prescrição sobre a parte nutricional, e a outra faz de forma aleatória. A hora que dá sede, ela toma água, a hora que dá uma vontade de alguma coisa, ela toma uma Coca-Cola, a hora ela come amendoim, come salame. Tem um percentual na performance, assim, você tem esse dado mais ou menos? Não, a gente não tem nada que já tenha estudado essa diferença, tá? Mas se a gente pensar na fisiologia básica, bioquímica básica, a gente imagina que a pessoa que tem um direcionamento vai ter uma performance melhor. Isso considerando que a gente está falando de duas pessoas com o mesmo nível de treinamento, duas pessoas que têm a mesma capacidade aí de VO2 máximo, que também faz muita diferença. A gente imagina que a pessoa direcionada vai performar melhor, ou pelo menos, se elas performarem iguais, a pessoa direcionada vai ter uma recuperação muscular mais otimizada depois aí da atividade, depois dessa prova. Ela não vai ficar capengando com dor em todos os lugares. Geralmente você termina bem e não acabado. Essa é uma verdade. A minha primeira maratona foi em 1997. E eu não tinha nem conhecimento nem de treinamento, né? Fui para a prova sem treinamento, e nem da parte nutricional. É um risco, viu? Não façam isso. Não entrem em prova, principalmente maratona, sem a indicação de um treinador, de um nutricionista, principalmente de um check-up médico para saber se você está apto para a prática, né? E eu fui ali, vamos falar assim, vida louca. E aí corri a maratona, Gabi. Uma das coisas que eu mais senti durante a prova foi fome. Muita fome, mas muita fome. E pós-prova já, o meu corpo estava do pescoço para baixo com muita dor. Uma dor muscular muito grande. E aí depois eu comecei a treinar numa assessoria, né? Comecei a fazer as coisas mais ou menos corretas. E dá para sentir essa diferença já no pós-prova, né? A recuperação do corpo, justamente por causa dos nutrientes, né? Sim. Eu imagino a loucura do nosso organismo buscando ali nutrientes onde não tem. E aí vai o músculo embora, né? Você pode prejudicar, sim, a sua massa muscular. Se você tiver numa intensidade muito alta, você vai depletar ali seus estoques de glicogênio muscular e hepático, que é o nosso estoque, vamos dizer grosseiramente, de carboidrato, tá? No nosso corpo. E se você tiver numa intensidade ali submáxima, você pode usar a gordura também como fonte de energia. Mas de uma forma ou de outra, você vai judiar muito do seu corpo sem o mínimo de preparação. Então, realmente o que você sentiu é o que muita gente sente. E dão pouca importância, né, Gabi? Porque eu falo para eles que é um triângulo. Os três lados são iguais. Nutrição, né, que é a parte da alimentação, treinamento e descanso. Não adianta você fazer um mega treino ou dormir super bem e não cuidar da parte nutricional, né? Sim, pelo menos se você quer performar ali no seu melhor, que não significa você ser um atleta de elite, mas você ser o seu melhor, né? Legal. Gabi, tem uma outra pergunta do Depa, grande ultramaratonista aí de montanha. Ele pergunta, qual que é a melhor hidratação pré-prova para distância longa? A melhor hidratação, você tem... Enfim, você pode usar isotônico, você pode usar os eletrólitos em pó, que vende até na farmácia, que muita gente costuma usar. Mas, na verdade, a melhor hidratação é você saber o quanto de líquidos que você precisa ingerir no seu dia a dia. Opa, normal. E começar a se hidratar não só no dia antes da prova ou no dia da prova. O ideal é a semana inteira você estar bem hidratado. E, na verdade, assim, para quem é atleta e é de longa distância, provavelmente o nível ou a exigência de treinamento dele é grande durante as semanas. Então, o ideal é que, na verdade, ele cuide dessa hidratação todos os dias. Tá? Daí, geralmente, a gente faz uma conta do que seria a hidratação ideal para uma pessoa, né, usando peso. Então, a gente coloca ali, para atleta, a gente vai ficar entre 45 e 60 ml de líquidos por quilo de peso. E daí, isso seria o que você deveria atingir ali diariamente ou quase diariamente, para se manter num estado hidratado, que seria um estado de hidratação sem desidratar e sem hiperidratar. Tá? Repete essa conta aí, Gabi. 60 ml? Isso, de 45 a 60 ml por quilo de peso.
Certo, eu vou fazer aqui uma conta no meu caso, tá? Tá bom. 102 quilos vai dar aproximadamente, no máximo ali, 630 ml, mais ou menos, vamos falar assim. Isso é por hora? Não, isso é por dia. Por Vai dar dia. mais que isso. Vai dar. Tem que puxar a calculadora aí. Ah, não, é verdade. Não, dá mais de 6 litros, né? Porque Se for por 60, né? se Daí for a por gente 60, vai mais para baixo. Vamos porque mais pro- 10, se fosse 10 quilos, daria 600. Sim, 100 quilos, que é o caso, dá sim. 6, Daí a gente vai mais para baixo, a gente vai ali para os 45. vai para os 45. E fica mais perto ali dos 4. Então daria uma litros. média de 4 litros a 4 litros e meio. Isso, Gente. mas isso conta todos os líquidos que você consome no dia, tá bom? Lógico que o ideal é que a maior parte seja água, porque a água não tem caloria, não tem nutriente. Assim, você tá pensando numa pessoa que quer, por exemplo, mudar a composição corporal, qualquer caloria a mais vai fazer diferença. Mas entra aí também café, se você beber, chá, suco, mate, chimarrão, enfim. Tudo isso entra na conta total, além da parte também da água que tem no próprio alimento, tá? Então, a gente fica perto disso, não significa que você precisa tomar 4 litros. Mas a gente tenta chegar relativamente perto aí para se manter bem hidratado. Você falou da água, eu sou apaixonado por água com gás. Tem alguma restrição? Água com gás, geralmente, a gente não indica para pessoas que têm algum problema estomacal, do tipo gastrite, úlcera, refluxo. Daí não é tão legal você consumir muito aí a água com gás. Tirando essas situações, não tem problema, tá? Pode atrapalhar se você está pensando num processo de emagrecimento pelo gás, meio que te estufar, enfim. Mas, no geral, a restrição são para as pessoas que têm aí algum distúrbio estomacal. Eu tô vendo, pessoal, que eu tenho que ir pro consultório dela amanhã. Tô fazendo tudo errado. Quero emagrecer e tomando água com gás. Não, aí não vai dar certo, né? A conta não fecha. Gabi, tem uma outra pergunta. Quais são os perigos envolvidos em praticar atividades físicas sem uma alimentação correta? No geral, como deve ser a alimentação antes do exercício? Você já falou, né? Qual a quantidade indicada? A quantidade indicada você só vai achar num consultório do nutricionista, tá? Porque é isso. Assim, a nutrição ela é muito individualizada, ela vai depender muito realmente de como é a pessoa, como é a rotina, quais são os objetivos dela aí com o esporte. Então, em termos de quantidade, a gente não consegue falar mesmo se a pessoa não estiver aqui na minha frente e a gente fizer uma boa anamnese. Pensando na refeição pré-treino, também vai depender do que ela está acostumada a fazer. Geralmente a gente coloca ali alguma fonte de carboidrato, mas pode ser que a gente não coloque, pode ser que a gente faça em jejum, por exemplo, que é uma coisa que está muito em alta. Tem uma pergunta. E é uma grande polêmica hoje em dia. E outra pergunta, qual era a outra pergunta? Quais os perigos envolvidos na prática de atividades físicas sem uma alimentação correta, no geral? Como deve ser a alimentação antes do exercício e qual a quantidade indicada? Tá bom. Os perigos de você não ter uma alimentação direcionada como atleta, justamente ele pensando ou na sua entrega do treino, você não conseguir treinar o que você entregar ali no treino que você poderia entregar em termos de performance, tá? E principalmente a gente pensa em recuperação. Sua recuperação depois dos treinos. Isso é que a nutrição vai fazer mais diferença, talvez. Legal. Você falou agora, eu lembrei, o José Virgínio de Moraes, o Rei da Montanha, esteve aqui, e ele falou que ele tem a plena consciência que vários momentos que ele deixou de ganhar foi justamente por ter negligenciado a parte nutricional, achar que não precisava. E aí deu blackout no momento, vamos falar assim, na última parte da prova. Sim, isso pode acontecer. E é mais comum do que deveria hoje a gente pensando o quanto que a nutrição já está inserida no esporte. Mas ainda tem muita gente que negligencia ou porque vê alguém fazendo, e como você falou que acontece com você, das pessoas perguntarem, o que você está fazendo? As pessoas te olham como uma inspiração, falam, pô, ele está fazendo isso, então eu vou fazer também. E às vezes se inspiram em pessoas que nem conhecem, você acha que a pessoa está fazendo X, mas a pessoa está fazendo X, Y, Z, e você não sabe. E daí pode acabar caindo aí nesses blackouts, ou numa queda de performance, ou numa desistência de prova até. Isso pode acontecer. É muito comum. Uma das práticas mais comuns, né, Gabi, que a gente vê por aí,
Ou a pessoa ela corre para a internet para procurar alguma coisa e lá tem milhões, né, de informações ali que as pessoas não sabem qual que é adequada para elas. E também outra coisa que você falou que é importante da individualidade, né? Não adianta, a sua dieta não serve para mim, né? Sim, sim, exatamente. A minha dieta não serve para você, pelo simples fato da gente ser pessoas diferentes, temos metabolismos diferentes, mas nós temos rotinas de vida diferentes, a gente tem gostos pessoais diferentes, tudo isso muda como que a gente vai fazer um plano nutricional. Então não dá para você copiar alguma coisa que você vê na internet ou copiar o que o amiguinho faz, enfim. Pode funcionar? Pode, mas não que isso seja a melhor opção para você. Legal. Gabi, você falou de polêmica, então a pergunta do Vitor Carlos é: qual o maior risco de treinar em jejum? Isso dá pra fazer um programa só pra falar sobre o jejum. Tem muita coisa, né? Eu consigo fazer alguns dias de jejum assim. Aí sabe o que eu percebo, Gabi, antes da sua resposta? Que a gente não precisa comer tanto, né? Quando você faz o jejum, né? E aí, quando eu quebro o jejum também, eu falo assim, nossa, eu tô comendo sem estar com fome. Então a gente cria um vício ali, né? Cria algumas situações que não é mais a necessidade do corpo, né? Sim, assim, o jejum, na minha visão, é uma polêmica desnecessária, tá? Porque o que acontece aí com o jejum é que parece que criaram uma guerra. De um lado, jejum top, só pode ser jejum, só jejum funciona. Do outro lado, jejum não funciona, tem que ser carboidrato, muito carboidrato. Assim, tem ou é 8 ou 80. Não existe meio termo. E eu acho que isso criou uma polêmica desnecessária, porque, na verdade, o ideal seria o meio termo. Tá? Porque o jejum, ele tem, sim, importância e ele pode ajudar, sim, principalmente atletas de longa distância ou atletas de ultra endurance, que é quando a gente fala provas que são acima de 4 horas. Para algumas pessoas, até a maratona pode ser ultra endurance se a gente pensar pelo tempo. Tá? O que o jejum ajuda, se feito corretamente, né? Ele ajuda a gente a otimizar o que a gente chama de flexibilidade metabólica, que é ajudar o nosso corpo a otimizar o uso de gordura, né, a oxidação de gordura, como fonte de energia durante o exercício. Tá? Isso acontece, daí eu tô falando de bases fisiológicas, eu não tô falando de diretrizes nenhuma, tá? Até porque a diretriz que a gente tem hoje em nutrição esportiva é individualidade e periodização nutricional. Tá? Isso vai ajudar a gente ali na longa duração. Quando a gente está ali, né, dentro do submáximo, que daí fica ali até uns 80% do nosso VO2 máximo, a gente consegue usar a gordura como fonte de energia. Acima disso, quando a gente pensa em alta intensidade, 80%, 85% mais, ali zona 3 alta, zona 4, enfim, vai depender do tipo de zona que você usa aí no treinamento, a gente só consegue usar carboidrato. Não tem o que fazer. Não, assim, a gente usa carboidrato nessa alta intensidade. Se a gente está ali até o submáximo, a gente consegue sim usar gordura. E a gente mostrar para o nosso corpo ou ensinar o nosso corpo a ser mais eficiente nisso, só vai te trazer benefícios. Então, aí que entra a periodização nutricional. E aí também entra a importância do atleta conversar com o treinador e saber o que ele está fazendo ali naquele treinamento. O treinador colocou rodagem. O que o treinador quer que eu faça naquela rodagem? Eu obedeço a intensidade da rodagem? Eu colocar um jejum aí é show. É show, vai te ajudar demais. Não, é intensidade alta. Daí, talvez, fazer em jejum não seja tão interessante. Entendeu? O conhecimento aí do que você está fazendo, por que você está fazendo, é muito importante. Então, o jejum tem, sim, uma importância. Eu incluo isso para meus pacientes, mas também, quando não é o ideal, eu também tiro. Então, mas dá para falar muito mais sobre isso, tá? Dá pra gente... Porque o jejum, tem um jejum que você acorda e não come nada, vai treinar. Tem um jejum... o train low, que a gente fala, né? O treinar com baixa disponibilidade de carboidratos. Tem muitas maneiras da gente fazer isso para conseguir fazer essa otimização de flexibilidade metabólica. O jejum é só um deles, tá? Tem outros que a gente pode fazer.
2 treinos no mesmo dia, enfim, a gente pode ir longe aí nesse assunto. A gente vai longe. Esse episódio tá acabando, mas nós vamos bom. continuar no próximo, porque é um assunto que eu tô super interessado. Eu bom. tenho muito interesse. Eu não sou contra nada, mas eu sou muito a favor da turma do carboidrato. Eu também não largo meu pãozinho, mas eu vejo o valor também. Eu sou da tribo do bolo, do pão, da pizza, né? Lógico que depois vem a conta chega, né? Não tem jeito. E aí tem que correr atrás, né, Gabi? Gabi, eu quero agradecer você, né? Nós vamos ter aí outros episódios. Eu gostaria que você deixasse sua rede social, tá bom? Muito obrigado por ter aceitado o convite do Na Montanha. É uma honra. E deixe sua rede social aí, por favor. Tá bom, no Instagram eu tô ali no @NutriGabiGood. Tá? Isso. GUD. Tô lá. Trago algumas informações aí para vocês, bem parecidas com a que eu trouxe aqui, de uma maneira mais didática possível. Esse é o objetivo, né? Ficar fácil de entender. Legal, eu acompanho a Gabi há um tempo já pelo Instagram e tem muita dica bacana lá, viu, pessoal? Tem muita dica. Mas não adianta ter só a dica. Passe com a Gabi, que eu tenho certeza que a sua performance, ó, vai dar um up. Se não der um up, eu tenho um aluno que acabou de passar com a Gabi e ele falou assim pra mim, hoje pra mim, nossa, Zulu, eu senti uma diferença no treino longo de domingo que você não tem ideia. Então, basicamente, a gente sabe qual que é a receita. Nutrição, treinamento e descanso. Os 3 lados iguais. Então, quando você tem uma profissional igual a Gabi, qualificada para auxiliar, não pense 2 vezes. Entra lá no Instagram da Gabi, siga ela e procure para fazer aí um belo trabalho na sua performance de corrida de montanha. Quando eu falo performance, não é ir para o pódio, não. É ir mais longe, porque a gente que gosta de correr provas longas quer ir mais longe e bem, sem passar perrengue. Pessoal, obrigado e segue para o próximo. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores. A Autoescola Ideal Suzano são 27 anos de comprometimento e respeito. A 2R Ar-Condicionado para sua empresa ou para sua casa, ar-condicionado é com a 2R. LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças de campanha nas diversas mídias, suportes e acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. E agora, experimente as nossas empanadas, assadas, feitas com ingredientes frescos e selecionados, cuidadosamente para garantir uma experiência gastronômica única. Com uma massa crocante e o recheio suculento, nossas empanadas são perfeitas para qualquer hora do dia. Sinta o verdadeiro sabor da Argentina em cada pedaço e apaixone-se por nossas deliciosas empanadas assadas. Patagônia, espírito Patagônia aí, pessoal. Valeu, um abraço!